apresentar aqui para vocês uma contribuição à elaboração de projetos de trabalho de prática profissional de psicólogos. Eu diria que talvez a característica fundamental é de que todo o texto de um projeto de trabalho permita a seu leitor compreender qual o fenômeno, qual a condição que vai ser transformada nas pessoas que forem partícipes dessa prática profissional do psicólogo que está ali desenhada. Acho que essa é uma característica guarda-chuva, né, do texto de um projeto de trabalho. Agora, ela pode ser vista, né, com algumas outras características. Por exemplo, ter os objetivos, né, e os objetivos bastante condutores dos fenômenos que serão transformados. Ele precisa ser articulado em partes, né, que indiquem aí não só objetivos, como eu já falei, mas também a sua justificativa, a sua metodologia, a metodologia que vai adotar e também os processos de avaliação do alcance de objetivos. Ele deve ter uma estrutura simples, eu costumo dizer assim que simples, mas densa, né, que denote conhecimento da temática e da problemática, né, como que a problemática se inclui dentro da temática. Por exemplo, um trabalho voltado à saúde do trabalhador, a matemática, e a problemática seria o índice de acidentes de trabalho no campo específico, por exemplo. Ele tem que ser convincente com a análise de uma realidade, né, que mostre aí a necessidade da realização desse trabalho, com dados estatísticos, experiências prévias relacionadas àquele trabalho que vai ser proposto ali, utilizando-se, e acho que aqui é fundamental pensar, de referências nucleares sobre seu tema. Ele deve ser escrito na norma culta, com referências acadêmicas aí na sua escrita, e deve ter escrito em pessoal, né, que transcende o seu autor. Então essas serão as características desse texto, né? Então ele aí beira o texto acadêmico, é um texto também acadêmico, mas ele também precisa ter aí as características da sua possibilidade de ser dialogador com o campo profissional no qual esse projeto vai ser inserido, porque quase sempre as instituições, esses espaços onde cada vez mais o psicólogo vem se fazendo presente, o trabalho interdisciplinar ele é bastante presente, né? Continuando aí um pouco sobre as características, e aí falando um pouco mais do conteúdo do projeto de trabalho, pensando especificamente o título e também a sua apresentação. Vamos lá, o título. O título, ele deve ter clara, então, a direção da intervenção, o local e a população-alvo. Essas três coisas precisam estar dentro do título, compondo o título, né? Não deve ter mais que 10 palavras, ele não deve ser articulado a pensamentos poéticos sobre aquela intervenção que vai ser feita. Isso pode até estar em algum momento do texto, na apresentação do texto, enfim, mas não no título, né? Parte do princípio de que a leitura do título permita a quem faça essa leitura entender o que é um projeto que está voltado a tal população, que vai lidar com tal problemática e com tal fenômeno. Acho que 10 palavras é suficiente, inclusive, para levar à memorização, né? Então, ali nas páginas iniciais, semelhantemente aos modelos acadêmicos, enfim, deve ter ali a autoria, as instituições envolvidas, se for o caso, e outras informações necessárias, né? E depois dele, tudo que mais for necessário, o profissional responsável pela sua elaboração, com as suas titulações e tudo mais. Um outro item, além do título do projeto de intervenção, é a apresentação. A apresentação, ele é um texto enxuto, ele é um texto curto, mas tem essa função, como o próprio nome diz, apresentar, né? De algum modo ele cita o objetivo geral, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, a população, aqui vai estar voltado aí o projeto, o local de ocorrência, a instituição ao qual ele se refere e a importância da sua realização.
Se parece um tanto com o título, só que aqui eu estou falando de um texto de uns 4, 5 parágrafos, que permita, eu costumo dizer assim, a quem viu o título do projeto, viu o autor do projeto e querer saber do que trata o projeto, como ele se amarra, né? População, objetivos, problemática, a instituição onde vai acontecer. Uma vez que essa pessoa leia a apresentação, ela sabe se ela deve continuar a ler o projeto ou não, ou do que se trata o projeto que está ali na sua mão. A gente fala bastante mão, mas muitos desses projetos hoje seriam digitalizados, né? Então, da mesma forma, a apresentação se faz necessária. Um projeto de intervenção, ele pode deixar mais claro aquilo que eu falei, que é muito importante, de um projeto ser transversalizado pelos fenômenos ou pelo fenômeno o qual ele pretende transformar. Ele conseguirá isso na medida em que ele tenha bem desenhado os seus objetivos. E se esse objetivo for dividido entre objetivo geral e específicos, eu estou fazendo aqui um desenho de um guarda-chuva, né? O objetivo geral seria o guarda-chuva e os específicos seriam os gomos desse guarda-chuva, né? A mesma analogia poderia ser feita com uma laranja, né? O objetivo geral, ele seria a laranja e os objetivos específicos, os gomos dessa laranja. Por que eu falo isso? Por que duas analogias? Porque o objetivo geral deverá expressar o que se pretende alcançar ao final do projeto, ou seja, o que se pretende transformar na população-alvo. Já falamos disso antes, mas agora ele vai estar aqui destacado. Deve ser iniciado por um verbo no infinitivo, como todo objetivo, que seja factível. Eu acho que isso é bem importante, porque a palavra factível aqui deve ser aquilo que possa ser mensurado, medido, e vamos falar disso lá na avaliação. Então, se eu coloco um projeto cujo objetivo geral seja apoiar trabalhadores, eu vou ter que conseguir mensurar lá na frente se esses trabalhadores se sentiram apoiados para realizar tal tarefa. Se eu coloco um objetivo geral que seja inspirar, é um pouco mais difícil de eu conseguir elementos avaliativos com este verbo o qual eu conduzo o meu projeto de intervenção. Então, factível, não devendo ser usado verbos de quantificação, como medir, minimizar, até porque eles estão muito mais relacionados à pesquisa, e tampouco verbos, de fato, que identifiquem como se o alcance seria de uma pesquisa, seria conhecer, seria verificar, avaliar, caracterizar, né? Aqui a gente parte do pressuposto de que a gente tem um conhecimento base, o qual eu vou beber nessa fonte desse conhecimento, que esse conhecimento se aplicará a um fenômeno do campo psi, e que eu vou então poder estar desenhando um projeto de intervenção que intervenha nesse fenômeno. O texto de um objetivo geral, ele primeiramente deve situar de forma explícita a problemática, a situação que ele vai transformar, enfrentar, indicar a população ou público-alvo ao qual se destina o projeto de trabalho e focalizar e sintetizar a situação que ele perspectiva transformar e a ação que ele vai desenvolver de algum modo para fazer essa transformação. Isso vai estar bastante contido no verbo ali organizado. E ele deve conter cerca de 3 linhas, esse indicativo está aqui colocado para dizer que ele deve ser um texto direto, que dê conta disso tudo, né? De modo que a leitura dele permita ao seu leitor indicar o que vai ser transformado. E o objetivo geral, ele pode ser mais esclarecido para um leitor de um trabalho a partir dos seus objetivos específicos, que nada mais são do que o desdobramento do objetivo geral. Então, os objetivos específicos, eles devem estar contidos no objetivo geral, né? Então, os objetivos específicos, de certa forma, eles compõem as ações de transformação do objetivo geral, agora mais fracionadamente. Então, ele deve indicar uma situação específica a ser alcançada que fundamenta a abrangência do objetivo geral. Então, por exemplo, dentro de um projeto de intervenção
cujo objetivo geral seja algo do tipo ressignificar junto a trabalhadores de um hospital oncológico, as suas potencialidades e dificuldades na lide com a dor e a morte como ofício. Digamos que eu tenha um objetivo desta ordem. Eu posso ter um objetivo específico que seja oferecer espaço de escuta sobre o cotidiano de sofrimento na lide com a morte. Pode ser um objetivo específico, perceba, ele compõe o geral. Também devem ser escritos os objetivos específicos com o verbo no infinitivo, devem ser indicados em hierarquia de importância, no sentido de uma coisa poder ser desdobrada na outra, mas não confundido com etapas de execução de um projeto, porque isso vai estar lá no método. Acho que 4 objetivos, de 3 a 4 objetivos específicos, são suficientes para você compor o geral. E eles são sempre starts dos elementos do projeto. O que eu quero dizer com isso? Dentro dos objetivos específicos, a gente acaba tendo sinalizadores do que vai compor o projeto mais à frente. Por exemplo, nesse exemplo que eu pensei aqui sobre a ressignificação do sofrimento de trabalhadores com a dor e a morte no seu cotidiano de trabalho no hospital oncológico, quando eu penso num objetivo específico sobre a morte, eu penso que lá na minha justificativa eu vou ter que desenvolver um pouco de modo adensado sobre a lide das pessoas com a morte e dos trabalhadores com a morte, de um modo enxuto, adensado, mas bem fundamentado. Eu tenho que mostrar, de certo modo, para o meu leitor, não só o meu conhecimento do fenômeno com o qual vou lidar, mas mostrar que esse objetivo que eu desenho está fundamentado numa certa compreensão do fenômeno com o qual eu vou lidar. Seguindo mais um pouquinho, eu vou estar falando um pouco para vocês sobre a justificativa, que é um outro conjunto de informações aí pensando a elaboração dos projetos de trabalho.